Ok, vamos lá. Vamos analisar isso aqui. A gente recebeu material de duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, sobre um dos rituais mais peculiares, eu diria, de toda a Bíblia, o da novilha vermelha. E a pergunta é, por que é um processo tão complexo, tão cheio de detalhes e, como a gente vai ver, até meio perigoso, só para lidar com o contato com a morte? Hoje, a gente vai bancar um pouco os detetives teológicos para tentar desvendar esse mistério da bezerra ruiva. Pois é. E o que é fascinante nisso é que essa pergunta vai direto ao ponto. Esse ritual não é um detalhe qualquer, sabe? Ele trata de uma das maiores ansiedades do antigo Israel. A impureza ritual que vinha do contato com o cadáver. Para eles, a morte não era só um fim biológico. Era tipo uma força espiritual que contaminava, que afastava as pessoas da presença de Deus, que é a fonte da vida. Então, esse ritual, por mais esquisito que pareça, era a resposta, a solução divina para o problema mais grave de contaminação que eles podiam enfrentar. Então era quase uma medicina espiritual, o único remédio que eles tinham para o que consideravam o contágio da morte. E como todo remédio potente, a bula era super específica, começando pelo ingrediente principal. Não era qualquer animal, tinha que ser uma novilha, ou seja, fêmea e jovem. E tinha que ser vermelha ou ruiva, perfeita, sem defeito, sem mancha e o mais curioso, sobre a qual nunca tenha sido posto julgo. Nunca trabalhou. E cada detalhe desses é uma camada de simbolismo, né? A cor vermelha, por exemplo, já nos joga para dois lados. Remete ao sangue, que é vida, mas também ao pecado, que muitas vezes é associado ao carmesim. Já começa essa dualidade. A perfeição, o sem defeito, é um padrão. Você sempre oferece a Deus o melhor, o ideal, o imaculado. Certo, isso faz sentido. O melhor para Deus. Mas e a parte de nunca ter trabalhado? Isso sempre me deixou intrigado. Na prática, isso não tornava a tarefa quase impossível? Eu fico imaginando, encontrar uma novilha perfeitamente vermelha, sem uma manchinha sequer, que nunca puxou um arado, devia ser algo raríssimo. E caro. É uma ótima pergunta. E provavelmente era, sim, algo raro e valioso. Mas o simbolismo do sem julgo é a parte mais importante. Um animal que trabalhou foi, de certa forma, usado pelo mundo, dedicado a propósitos humanos. Esta novilha, por nunca ter sido subjugada, era como se fosse virgem de propósitos mundanos. A vida dela inteira foi preservada, separada para esse único momento sagrado. Como se fosse uma bateria espiritual totalmente carregada, intocada. Exato. Totalmente consagrada para aquela função. Uma bateria espiritual. Gostei dessa imagem. E esse propósito, o ritual em si, é onde a coisa fica ainda mais intensa. E já adianto, tem uma reviravolta no final que parece não fazer sentido nenhum. Mas a gente chega lá. Primeiro, o local. Não era no tabernáculo, o centro sagrado. Pelo contrário. A novilha era levada para fora do arraial. Exato. E essa localização é fundamental. A impureza da morte é tão séria que ela precisa ser tratada longe da santidade, longe da presença de Deus. É um princípio de quarentena espiritual, entende? Você leva a doença para fora para poder criar o remédio e, com isso, protege o centro da comunidade. Lá fora, na presença do sacerdote Eleazar, a novilha era morta. Aí ele molhava o dedo no sangue e o aspergia 7 vezes, de longe, mas na direção da entrada do tabernáculo. É um gesto interessante esse. Mesmo de longe, ele está apontando para o lugar sagrado. É quase como dizer, olha, o que a gente está fazendo aqui fora, no isolamento, tem como objetivo final a purificação que nos permite voltar para lá. Precisamente. O ato conecta a periferia com o centro. Reconhece que, embora o processo seja sujo e precise ser feito à parte, o propósito dele é sagrado. Ok. Depois dessa aspersão vem o fogo. E não é um foguinho cerimonial. É uma incineração completa. O texto faz questão de listar o seu couro, a sua carne, o seu sangue e o seu esterco. Tudo. Nada era aproveitado. É a aniquilação total do animal pelo fogo. O que representa uma transformação completa. A oferta é inteiramente consumida, deixando para trás só o que importa, as cinzas.
Mas, enquanto o fogo queima, entram novos ingredientes na história. Sim, é aqui que a receita fica misteriosa. O sacerdote pega 3 coisas e joga no meio da novilha em chamas: madeira de cedro, um ramo de isopo e um fio de lã ou tecido carmesim. Por que esses 3 parecem tão aleatório? Mas não é. As notas das fontes que a gente tem indicam que esse trio aparece em outros rituais de purificação, principalmente no da lepra. Cada um tem um simbolismo. O cedro é uma madeira que resiste à decomposição, então simboliza durabilidade, vida. O carmesim, a cor do sangue, de novo evoca a vida. E o isopo é uma planta que funciona como um pincel. Era o aplicador, sabe? O cotonete cerimonial da época. Então é tipo um kit de purificação simbólico. Cedro para vida duradoura, carmesim para vitalidade e isopo como um instrumento de limpeza. Entendi. Ok, até aqui o ritual é complexo, mas segue uma certa lógica. Só que agora que a história dá um nó na cabeça. Porque as mesmas pessoas que estão preparando essa vacina contra a impureza acabam se contaminando. Como assim? E a gente chega no grande paradoxo. É o coração teológico de tudo isso. É a parte que desafia a nossa lógica. Vamos listar quem ficava impuro. O sacerdote Eleazar, que só supervisionava, ficava impuro. Certo. O homem que efetivamente queimava a novilha também. E até o outro homem, um homem limpo que só foi lá para recolher as cinzas purificadoras, ele também se contaminava. Peraí, até quem só juntava as cinzas? Sim, todos eles tinham que lavar as roupas, se banhar e eram considerados impuros até o fim do dia. Mas isso eu não entendo. É como se sei lá, um fabricante de sabão ficasse imundo ao fazer sabão. Qual é a lógica aqui? Parece uma falha no sistema. Ou talvez seja a característica mais importante do sistema. Pensa no poder com que eles estavam lidando. A morte era a impureza máxima. O ritual está nos dizendo que o remédio para algo tão potente precisa ser ele mesmo incrivelmente potente. A impureza não é só destruída, ela é simbolicamente absorvida pela novilha e transferida para as cinzas dela. As cinzas, então, não são só um pó. Elas se tornam um agente carregado com o poder de anular a morte. Lidar com isso é como manusear material radioativo espiritual. Uau! Material radioativo espiritual. Essa analogia é perfeita. Quer dizer que a radiação da morte é tão forte que contamina até o traje de proteção, digamos assim. As pessoas que preparam o antídoto ficam expostas a uma dose concentrada dessa impureza que está sendo neutralizada. É essa a ideia? Exatamente essa. A impureza é transferida para o remédio. Portanto, o remédio se torna tóxico para quem está limpo. Ele só serve para quem já está doente com a impureza da morte. Isso ensina uma lição muito profunda, né? Sobre a natureza do sagrado e do pecado. Eles são poderosos e perigosos. Purificar não é um processo suave, é um confronto. Isso muda tudo. O paradoxo não é um erro, é a mensagem. A pureza vem de algo perigoso. Certo, então agora temos essa cinza radioativa e sagrada bem guardada. Como ela era usada na prática? Não era só esfregar a cinza na pessoa, imagino? Não, de jeito nenhum. A aplicação era igualmente ritualizada. As cinzas eram um ingrediente ativo. Um pouco delas era colocado num vaso e aí se derramava por cima água viva, que as fontes explicam ser água corrente, de uma fonte de um rio, não água parada. Água corrente também simboliza a vida, né? Em oposição à estagnação da morte. Essa mistura era chamada de água da separação ou água purificadora. E essa era a solução final para quem tocasse num morto, num osso ou até num túmulo. Qualquer coisa dessas te deixava ritualmente impuro por 7 dias. O que acontecia então? O procedimento era preciso. Uma pessoa que estivesse limpa pegava um ramo de isopo, olha ele aí de novo, mergulhava nessa água e a aspergia sobre a pessoa impura. Isso acontecia em 2 momentos, no 3º dia e de novo no 7º dia.
Só depois da segunda aspersão, no 7º dia, e de um banho e de lavar as roupas, a pessoa era considerada pura de novo. Um tratamento de 1 semana, com 2 doses. E se a pessoa não fizesse? Se ela pensasse, isso é bobagem, vou seguir com a vida. Se a gente conectar isso ao quadro geral, as consequências eram gravíssimas. Não era uma escolha. As fontes são claras. A pessoa que se recusasse a ser purificada seria eliminada do meio da congregação, ou extirpada de Israel. Extirpada. E soa extremo. Por que uma punição tão severa? Porque a impureza dela não era um problema só dela. O texto diz que ela contaminava o santuário do Senhor. A lógica era, a presença de Deus habitava no meio do acampamento. Uma pessoa impura andando por ali era como alguém com uma doença contagiosa num hospital. A impureza de um ameaçava a santidade de todos e a relação da comunidade com Deus. Era uma questão de segurança teológica. Entendi. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? O que esse ritual nos diz é algo impressionante. Para o antigo Israel, a purificação mais profunda, a cura para o contato com a morte, só podia vir de um processo que era ele mesmo, paradoxal e perigoso. O antídoto para a morte nascia da própria morte, e era tão potente que se tornava tóxico para quem o criava. Exatamente. Começa com um animal perfeito, separado do mundo, que é levado para fora para ser transformado em cinzas, e essas cinzas, que contaminam quem as faz, se tornam um único ingrediente capaz de purificar. E para a gente terminar com um último pensamento, as fontes que analisamos fazem uma ponte direta disso com o Novo Testamento. O livro de Hebreus usa essa imagem das cinzas da novilha que purificavam o corpo para contrastar com o sacrifício de Cristo, que, segundo o autor, oferece uma purificação muito maior, capaz de limpar a própria consciência. Uma purificação interna, não só externa. Isso. O que nos leva a uma pergunta mais ampla para quem nos ouve refletir. Por que nós, seres humanos, em tantas culturas e épocas, sentimos essa necessidade tão profunda por rituais de purificação, especialmente quando a gente encara a nossa própria mortalidade e o que a forma desses rituais, seja com cinzas, água, fogo, nos diz sobre aquilo que no fundo a gente acredita que precisa ser purificado em nós?